Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é mais uma aula. Hoje nós vamos do artigo, aula da Lei Orgânica do Município de Palmas. Para quem não sabe o que é a Lei Orgânica, é uma espécie de Constituição Municipal, só que com o nome de Lei Orgânica. E hoje, continuando, nós vamos do artigo 14 até o 26. E a próxima aula vamos resolver questões do artigo 14 ao 26. Então, vamos lá. Do vereador. O vereador poderá licenciar-se somente. Então, o primeiro caso que o vereador poderá licenciar, por doença devidamente comprovada ou em licença à vereadora gestante. Então, o vereador, por doença devidamente comprovada, ele tem que estar doente, tem que ter um CID, Código Internacional de Doença. Tá? Ou a vereadora, por ela estar gestante. Ok? 2. Investido no cargo de ministro de Estado, secretário de Estado, secretário do Distrito Federal, secretário municipal, dirigente máximo de entidade da administração direta e indireta, federal, estadual ou municipal, ou chefe de missão diplomática ou cultura temporária. Então, o cara ele é vereador, ele vai ser secretário da saúde do município, então ele pode ser licenciado. Terceiro caso, para tratar de interesse particular. Nunca inferior a 30 dias, então tem que ser superior a 30 dias, e não superior a 30. Então nunca menos de 30 dias e nunca mais de 120 dias, tá? Por sessão legislativa, sem remuneração, podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença. Então, entre esse período aqui, ele pode voltar a qualquer momento. O vereador que licenciar para tratamento da saúde, com assunção ou não do suplente, a seu pedido, poderá reassumir o mandato antes do fim do prazo da licença ou de sua prorrogação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o vereador licenciado para tratamento de saúde, se o seu suplente assumir ou não, ele pode voltar, se for a pedido, ok? Ele que pediu a licença, ele pode voltar a qualquer momento antes do término da licença, antes do término dos 120 dias. Fará jus exclusivamente ao subsídio de vereador, que é ao salário, né? Subsídio ao salário, parcela única. Os licenciados nos termos do inciso 1 e 2, olha lá, 1, por doença devidamente comprovada ou por licença da vereadora gestante. Investido em qualquer um desses cargos de ministro, secretário, diretor, beleza? Ok. O 15. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município. Então deixa eu falar uma coisa, perguntar uma coisa para você aqui. Se o vereador chegar na Câmara Municipal falando alguma coisa, olha, a prefeita é isso e aquilo, ela é muito bonita ou ela é muito feia, ele tem imunidade para isso, né? Que ele está dentro da Câmara. Ok, e se ele tiver em uma praça pública discursando e falar isso? Também é circunscrição, ou seja, porque circunscrição, o município, é todo o território do município. Tá? Onde for o município, pode ser na zona rural. Ali é a circunscrição do município, então ele tem imunidade. Ele pode falar imunidade, ele goza dessa imunidade. Parágrafo único. Aplicam aos vereadores, por força do disposto do artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Estadual, as regras contidas para os deputados estaduais. Então, as mesmas regras que os deputados estaduais têm, os vereadores também terão, tá? Com exceção aí da imunidade, que é a imunidade dos deputados em todo o território do Estado. Deputado estadual, deputados federais em todo o território da União e vereador em toda a circunscrição do município.
bom? Artigo 16. O vereador não poderá. Então, o que ele não poderá fazer a partir da expedição do diploma? E depois nós vamos ver aqui a partir da posse. Tá? Então, a partir da expedição do diploma, não poderá firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou com concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Então vai ter lá as cláusulas uniformes. Então, se obedecer, que ele não pode ser contratar com serviço público e entre outras coisas. Aceitar ou exercer cargo ou função no emprego remunerado, inclusive o de que seja demissível ad nutum, aquele que foi contratado, carteira assinada, nas entidades consoantes das alíneas anterior. Então, as entidades, quais são as entidades aqui? Ó? Deixa eu ver aqui. Autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. Essas são as entidades. Tá? Desde a posse. Então, o que ele não pode? O vereador não poderá, desde a posse, desde o dia que ele toma posse. Ali era da expedição do diploma. Então, quando ele tomou posse, foi expedido o diploma de vereador. Aqui, desde a posse. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa sob contrato com a pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Então, desde a posse, ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa sob contrato com a pessoa jurídica de direito público, ou seja, sob contrato com o município. Ele também não pode patrocinar causa em que ele seja interessado em qualquer das entidades que se referem ao inciso 1 da linha A desse artigo. Então, ó, inciso 1, a linha A, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica, ou seja, autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? O 17. Perderá o mandato o vereador que, então, ele vai ter seu mandato aí perdido, né? Infringir qualquer das proibições do artigo anterior. Então, se ele infringir qualquer uma das proibições desse artigo aqui, tanto da linha A e B aqui, ou da linha A e B aqui, ele vai perder o mandato dele, tá? 2. Tiver procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Então, a quebra do decoro parlamentar. Professor, o que é decoro parlamentar? Olha, é difícil mensurar isso, tá? Quando se trata de político. Tem cada coisa a gente fala, olha, quebra do decoro e não é. Então, ficou complicado aí. Decore sempre assim. Tiver procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou omissão para e por estar autorizado. Então, olha só, se ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte, então digamos que tenha 9 sessões, e ele deixou de comparecer em 3 sessões, pronto. Então ele vai ter seu mandato perdido. Ele tem que ir lá, de vez em quando, mas tem que ir. Perder ou estiver suspenso seus direitos políticos. Então, se ele tiver a perda ou tiver seus direitos políticos suspensos. Tá? E esse direito político suspenso aqui, nós temos os dois. O direito passivo e o ativo. Qual que é o ativo? Aquele de votar. E o passivo, aquele de ser votado. O direito que é suspenso é aquele de ser votado, tá? Aquele onde você vai ser eleito. 5. Tiver seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. Bom, aqui a lei traz essa palavra cassado.
Não, tá certo. Terá seu mandato cassado, tá certo, pela Justiça Eleitoral. Não se caça direitos políticos, né, mas mandato se caça. Sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada, onde não cabe mais recurso, tá? Então, ó, professor, eu conheço lá o vereador que cometeu um crime e ele foi condenado na primeira instância. Não, ele não vai ser cassado, tá? Vai lá para a segunda instância, Tribunal de Justiça do Tocantins, TJTO. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Então, se ele recebeu algum dinheiro, alguma vantagem indevida, isso aí entra como decoro parlamentar. Então, possivelmente ele vai perder o mandato dele, possivelmente. Nos casos do inciso 1, 2 e 4, a perda do mandato será decidida por voto secreto da maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? Temos 19 vereadores. A maioria absoluta é 50% mais um, ou seja, 10 vereadores, mediante comprovação da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal assegurada ampla defesa. Então, quais casos? Caso 1, 2 e 3. Os casos do inciso 1, 2 e 6. 1, 2 e 6. Ó. 1. A partir da expedição de diploma, então qualquer um desses aqui. O 2, desde após qualquer um desses. É do artigo anterior. E aqui, ó. Infringir qualquer proibição no artigo anterior. Então a gente mostrou lá. Tiver procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar ou sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Beleza. Terceiro, nos casos previstos no inciso 3 e 5, olha o inciso 3 aqui, ó, deixar de comparecer em cada sessão legislativa a 1/3 da parte das sessões ordinárias. E o outro é o 5. Tiver seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. A perda do mandato será decidida por voto secreto da maioria absoluta, mediante convocação da mesa. Então, todos os dois são maioria absoluta, tá? Nos casos previstos no 3 e no 5, que nós já vimos, será declarado de ofício pela Câmara mediante provação de qualquer dos seus membros. Então, não vai ter votação se ele cometeu qualquer um desses aqui, ó. Deixar de comparecer à sessão ou tivesse mandato cassado. Então a Câmara, o presidente da Câmara ali de ofício já vai declarar o mandato dele cassado. A perda, extinção, cassação ou suspensão de mandato de vereador ocorrerão nos casos e na forma estabelecidos na Constituição Federal e Estadual, nesta lei e na legislação federal aplicável aos casos. 18. Não perderá o mandato vereador investigado no caso de interesse do município ou que estiver desempenhando missão temporária de caráter cultural. Licenciado por motivo de doença ou para tratar sem remuneração no interesse particular, desde que o caso de afastamento não ultrapasse a 120 dias, então ele não perderá o mandato. Licença maternidade. A licença maternidade, licença maternidade. Então, a licença maternidade não perderá o mandato. Parágrafo 1º. O suplente será convocado pelo presidente da Câmara, devendo tomar posse no prazo de 15 dias, salvo motivo justo, aceito pelo Parlamento, sob pena de ser considerado renunciante nos casos de vaga de investidura em função previsto no inciso 1 desse artigo, ou licença superior a 120 dias. Então, o suplente será convocado, tá? Deixa eu ver o negócio aqui, peraí.
Isso mesmo. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á, olha, muito importante, far-se-á a eleição para preencher lá, se faltarem mais de 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses, né? Mas é 15 meses, tá? Na prova vai estar assim, para terminar o mandato. Se vier na prova 1 ano e 3 meses, está errado, é 15 meses. Na hipótese do inciso 1, o vereador poderá optar pelo subsídio de que tem direito em razão do mandato. Sim. Optar assim, ó, digamos que você seja aí, sei lá, delegado, aí você foi eleito vereador. Você pode optar, se o salário de delegado for maior, você pode optar pelo salário de delegado. Então você fica com o salário de vereador. Você não dá para você ficar com os dois. Da mesa da Câmara. Imediatamente depois da posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado, dentre os presentes, e havendo a maioria absoluta dos membros, a Câmara elegerão os componentes da mesa, que ficarão automaticamente empossados. Tá? Não havendo um número legal de vereador mais votado dentro dos presentes, permanecerá na presidência e convocará a sessão diárias até que seja eleita a mesa. As eleições para a renovação da mesa diretora realizar-se-á na última sessão ordinária da primeira fase da segunda sessão. Então, na primeira fase, quando começar a segunda sessão, realizar-se-á a eleição para a mesa diretora. Tá? Parágrafo único. O regimento disporá sobre a forma da eleição e a composição da mesa, e contará no mínimo com um presidente, um vice-presidente, um secretário e um segundo secretário. O primeiro secretário e um segundo secretário. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, sendo vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, o cara pode se candidatar para outro cargo. Se ele é segundo suplente, ele se candidata para primeiro suplente. Tá? Parágrafo único. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, ou seja, tirado fora, né, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. A Comissão Executiva, dentre outras atribuições, compete propor projeto de lei que cria ou extingue cargos dos serviços da Câmara e fixa respectivo vencimento. Apresentar projeto de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares, tá? Isso aqui é lá para o PPL, DO e LOA, ou especiais através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. Pessoal, esse daqui, eu não preciso saber o que é isso, basta você saber. Mais um lá. Apresentar projeto de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares. Isso aqui, por exemplo, o que é créditos suplementares? Está se fazendo uma ponte. E aí, nessa ponte, fez só 80% e está faltando dinheiro para terminar a ponte. Então, você vai lá e abre um crédito para suplementar essa construção. Tá? Um crédito para suplementar. Vai vir mais orçamento e dinheiro. Ou especial. O especial é quando você vai fazer a ponte, faltou alguma coisa. Faltou ferro, cimento. Tá? No orçamento. Então, você vai lá e abre um crédito especial, através de anulação parcial ou total de dotação da Câmara. Então, ou seja, tem lá um projeto para fazer outra coisa, para fazer uma creche. Então, você vai lá e anula. Tá? E pega aquela dotação e passa para cá, para terminar de fazer a ponte. Tá? Terceiro, suplementar mediante ato de dotação orçamentária da Câmara, observando os limites de autorização constante na lei orçamentária, desde que os recursos para a abertura sejam previamente de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Então, a única fonte para isso aqui é de anulação. Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara no fim do exercício.
enviar ao prefeito até dia 31 de janeiro as contas do exercício anterior até o dia 15 subsequente do mês anterior. Tá? Vamos lá. Declarar a perda do mandato do vereador por ofício ou por provocação de qualquer dos seus membros ou ainda de partido político representado na Câmara nas hipóteses previstas na Constituição Estadual e nessa lei. Na Constituição Estadual, viu? Não é na Constituição Federal, não. Nem na Constituição Federal é estadual. Tá? O presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete. Então, o que compete ao presidente da Câmara, entre outras atribuições? Representar a Câmara em juízo ou fora dele, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos, fazer cumprir o regimento interno, promulgar as resoluções e decretos legislativos. Então, é ele quem promulga, não é o prefeito, tá? Presta atenção nisso. Os decretos legislativos, tá? da Câmara Municipal. Fazer publicar atos da mesa, bem como as resoluções, decretos legislativos e leis. Declarar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, no caso previsto nessa lei mesmo aqui. Declarar a perda do mandato do prefeito e do vice-prefeito, já falei. 7. Requisitar numerário de despesa da Câmara e aplicar a disponibilidade financeira no mercado aberto de capitais. Então, ele pode investir, tá? O dinheiro. Apresentar ao plenário balancetes relativos aos recursos recebidos após análise do Tribunal de Contas do Estado. Então, pode vir lá, após análise do Tribunal de Contas do município, não existe. Após análise do Tribunal de Contas da União, também não é, tá? Representar sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato municipal frente à Constituição do Estado. Solicitar a intervenção no município e nos casos admitidos pela Constituição do Estado. Manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força policial necessária para esse fim. A nossa Câmara aqui ela tem uma polícia legislativa. Nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licença e colocar em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar ou punir os funcionários e servidores da Câmara. Então, tudo isso compete ao presidente da Câmara. Tá? Da sessão legislativa ordinária. Independente da convocação, o período legislativo anual desenvolve-se de 5 de fevereiro a 30 de junho, tá? Então dia 30 agora entra em recesso, e aí eles voltam dia 1º de agosto e vai até o dia 15 de dezembro, tá? Esse é o período legislativo anual. Presta atenção nisso aí. Vamos fazer questão sobre isso também. As reuniões marcadas para essa data serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, após caírem no sábado ou no domingo ou feriado. O período legislativo não será interrompido sem aprovação de projeto de lei de diretriz orçamentária. Então, a LDO, se eles estiverem lá voltando, a LDO chegou o dia 30 de junho e não terminou, vai continuar, tá? Não vai interromper, porque é a lei de diretriz orçamentária, é muito importante. A fixação dos dias e horários para a realização das sessões ordinárias serão regulados pelo regimento interno, observado-se no mínimo 5 sessões por mês. 5 sessões por mês. Não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária por dia. Nada impedindo que mais de uma sessão extraordinária se realize no mesmo dia. A Câmara se reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu regimento interno. E aqui, vamos parar no 26, as sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação do contrário, tomado por 2/3 de seus membros, quando ocorrer motivo relevante da preservação do decoro parlamentar. Então, se está tendo muita confusão na Câmara, os vereadores vão lá e votam, tá? Por 2/3, e aí passa a não ser mais públicas as sessões.
bom? Deixa eu interromper aqui a gravação.